Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre o título do Flamengo campeão da Supercopa 2025, título que foi vencido em cima do Botafogo, que foi campeão brasileiro de 2024. O Flamengo havia vencido lá a Copa do Brasil também no ano de 2024 e aí os dois disputam aí esse título, né? Meio que uma recopa aí. É uma taça que tem pouco tempo que está sendo disputada, mas é interessante. E seria a taça que marcaria o início da temporada do futebol brasileiro, mas a gente vê que o negócio já está tão absurdo que o calendário já começou, né? Os clubes já fizeram aí alguns jogos pelos estaduais antes mesmo de ter essa disputa aí da Supercopa, né? Que até então era para ser o primeiro jogo da temporada de 2025, né, que já abriria a temporada com um título. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso, quero falar também um pouquinho sobre esse time do Flamengo, o Felipe Luiz, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí desse jogo, dessa vitória do Flamengo. A gente viu um Flamengo que amassou o Botafogo, jogou bem melhor, foi muito superior ao Botafogo. E eu até fiz aqui alguns vídeos falando do Botafogo. No ano passado falei muito mais, né, do Botafogo. Mas a gente viu que o Botafogo está ali derretendo, né, perdendo vários jogadores, né, não tem ainda um técnico definido, né, quem que será o técnico para essa temporada de 2025. Existem algumas conversas aí do que provavelmente poderia ser o Tite, né, o novo treinador do Botafogo. No entanto, a gente está vendo o Botafogo perder vários jogadores ali para o Lyon, que também é um clube do Textor lá na França, né? Então, esses são um dos contras de você ter uma SAF, né? Por um lado, existe aquele aporte financeiro ali grande dos empresários, mas por outro lado pode existir também essa debandada de jogadores ali no fim da temporada, né? Já que a gente pode partir do princípio que tanto o Lyon quanto o Botafogo tratam-se no final das contas da mesma coisa, porque são empresas ali do John Textor, né? E aí, se ele decidir que uma empresa precisa ceder recursos para outra, né, para que a outra não padeça, não se perca ali, isso vai acontecer. Bom, no jogo, foi um jogo realizado lá em Belém do Pará, né, e um estádio muito bonito, que foi reformado e tudo mais. No entanto, é um local onde tem uma incidência de chuva bem forte, né? Eu não sei se é exatamente nessa época do ano, mas acredito que durante todo o ano ali tem chuvas intensas, né? Talvez o mês de janeiro ali seja um período onde que tenha mais chuvas. Eu não estou bem certo ali de como é o regime de chuvas lá na região, mas aconteceu uma chuva muito forte ali, o que atrapalhava ali o desenrolar da partida, né? E o árbitro decidiu parar o jogo, né? Então o jogo começou, o Flamengo já estava vencendo por 1-0, teve uma paralisação e depois foi retomado ali o primeiro tempo e o jogo foi retomado depois sem maiores problemas, né? Muita gente criticou essa escolha da CBF, né, de fazer esse torneio lá em Belém do Pará. Não tem muita opinião formada sobre isso, acho de certa forma até interessante, porque lá tem muitos torcedores, né, principalmente do Flamengo, mas também do Botafogo, dos times do Rio de Janeiro, né, a região norte do Brasil ali, a gente vê vários torcedores, né, principalmente do Flamengo. Então, para os torcedores que estão lá, é meio que um presente, né, você poder assistir ali o time completo ali disputando um título. Então, por esse lado é muito bom. Você tirar da praça local, talvez você perde ali um pouco, porque os torcedores locais deixam de ver ali o time, deixam de ter um clássico. Mas a gente está vivendo tempos de muita violência, né? Então, às vezes, você colocar ali duas torcidas rivais ali na praça local ali, às vezes é uma situação muito complexa, muito complicada, que demanda uma certa logística, né? E meio que atrapalha o movimentar natural ali das cidades, né? Isso a gente tem visto aí em vários
jogos assim, né? Ano passado teve um Cruzeiro e Palmeiras que foi impedido de acontecer lá no Mineirão, né? Teve que jogar sem torcida, mas infelizmente é uma realidade aí do futebol brasileiro, né? Bom, falando do jogo, né? Voltando aqui para o assunto principal, o Botafogo teve algumas dificuldades ali no primeiro tempo, o Flamengo sobrou, a gente viu uma grande atuação ali do Bruno Henrique, que talvez ele ficava ali um pouco apagado na época que jogava ali junto com o Gabigol tinha mais mídia, tinha mais foco ali do que o Bruno Henrique, mas mostrou que é um grande jogador, né? Foi decisivo, fez os 2 gols, o segundo gol um belíssimo gol, né? E no segundo tempo o Botafogo tentou uma reação ali, mas acho que o Flamengo foi superior o jogo inteiro, né? Quando estava 3-0, o Botafogo ainda diminuiu, mas mesmo assim, né, o Flamengo não teve dificuldades, mostrando ali uma grande superioridade em relação ao Botafogo. Daí a gente pode ver que, assistindo ali a partida, parecia que o Flamengo já estava ali há muito tempo já jogando, né, já estava aquecido no sentido de temporada, né, o time já estava ali mais inteiro, enquanto parecia que o Botafogo ainda estava na pré-temporada, né, isso foi o que pareceu. Eu queria colocar aqui na tela também a escalação, né, do Flamengo, para a gente entender ali como que eles jogaram, né, e destacando ali a boa atuação do Felipe Luiz, né, se mostrando um grande treinador. Ele, com pouco tempo aí de Flamengo, já conquistou 2 títulos, né, vamos dizer que ele herdou o Flamengo nessa situação ali de finais, mas mesmo assim tem a mão do cara ali de conseguir montar esse time, né? De conseguir fazer com que o time efetivamente seja campeão, né? Bom, ele jogou ali com o Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, na defesa Léo Ortiz e Léo Pereira, o Alexandro, né? Pela esquerda ali, no meio campo o Pulgar e o De La Cruz, que inclusive jogou muito bem o De La Cruz, fez uma grande partida. E ali mais à frente, né, um meio campo ali mais ofensivo, Plata, Gerson e Michael, né, fazendo esses jogadores ali de frente. E no ataque o Bruno Henrique, né, talvez o Bruno Henrique ali na posição de centroavante, eu não me recordo dele jogar nos últimos anos nessa posição, meio que ele jogava na beirada do campo. E funcionou muito bem, mais ou menos ali um 4-2-3-1, né, que seria a formação, mas muito interessante, né, essa formação aí do Felipe Luiz, né, realmente armando o time de uma maneira muito interessante ali, e não teve dificuldades para superar o Botafogo. Bom, o que eu vejo aí para essa temporada, a perspectiva é de que o Flamengo faça uma ótima temporada, uma boa temporada. O time tem muito bons jogadores, né, que ano passado talvez não conseguiram render bastante. A gente teve lá o Tite, que não deu muito certo, né, o trabalho do Tite, acho que por vários motivos, mas talvez o principal deles é a questão de filosofia, de forma de enxergar o jogo, né, como o torcedor do Flamengo enxerga o jogo, como o Flamengo enxerga o jogo, é muito diferente da forma como que o Tite acredita, como que o Tite joga, né, um treinador que joga de maneira mais defensiva, né, então isso não deu muito certo ali no Flamengo. Muita gente antes dele ser contratado alertou que isso não daria certo, e de fato a gente viu que não funcionou bem. E aí o Flamengo mostrando que tem vários bons jogadores, né, a gente tem lá o jogador lá, o Danilo, né, que chegou da Juventus, né, veio da Juventus, ele jogou lá no finalzinho do jogo, então é um cara muito experiente, era até o capitão da seleção brasileira aí do Dorival Júnior, não sei se vai continuar nesses próximos amistosos aí, se vai seguir sendo convocado ou não, mas é um jogador experiente, um muito bom jogador, né, na lateral, então o Flamengo mostrando que tem um elenco aí bastante diversificado, muitos jogadores, né, e coloca aí o Flamengo como um dos candidatos aí a título no Campeonato Brasileiro, principalmente. Diante desse Botafogo que a gente está vendo aí, que está numa fase mais difícil, né? Vai precisar se reconstruir.
Bom, essas foram as minhas impressões sobre essa conquista do Flamengo, Flamengo campeão da Supercopa. É um título que muita gente fala que não tem importância, mas eu acredito que se você perder aquilo ali, já não é legal, né? Então ali já confirma a boa fase ali do Felipe Luiz, né? Mostrando que realmente é um bom treinador e já começa a temporada ali com o pé direito. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, o que você espera desse Flamengo para essa temporada de 2025. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.